Olá, você já deve ter ouvido falar que a ansiedade é um dos maiores problemas da nossa sociedade junto com a depressão. É verdade, mas vamos com calma. Uma coisa é a ansiedade, outra coisa são os transtornos de ansiedade. A ansiedade é uma condição de preocupação, de medo perante a perigos e ameaças, que é uma condição normal do ser humano e de outros animais, né, e que foi importante na nossa evolução para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Já os transtornos de ansiedade, eles ocorrem quando essa preocupação, esse medo que caracteriza a ansiedade, ele é muito exagerado e ocorre em situações e circunstâncias em que não deveriam ocorrer, em que a maioria das pessoas não sentiriam aquela ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, resumidamente, é quando há um exagero, né, do processo de ansiedade, né, e passa a atrapalhar a vida da pessoa, trazer sofrimento, isolamento, a pessoa deixa de fazer as coisas que ela gostaria de fazer, ou que ela precisaria fazer, né, para sua vida por causa da ansiedade. Aí já passa a ser um transtorno. Então a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade, né, sobre os transtornos de ansiedade. Então, assim, a ansiedade de maneira sucinta é essa preocupação, né, o medo perante uma ameaça, é uma tensão, um estado de alerta perante algo ameaçador. Então, durante a nossa evolução enquanto espécie, esse estado de alerta foi muito importante para garantir, né, a nossa sobrevivência e essa especificidade de nossa, né, enquanto seres humanos, ficou gravado nos nossos genes. Então, por isso que é normal as pessoas terem ansiedade. Então, ainda hoje, a gente precisa estar atento, né, a algumas condições ameaçadoras. Por exemplo, se você está num local escuro, sozinho, em que não há ninguém conhecido, é normal você ficar ansioso, preocupado e com medo. Agora, se você também fica ansioso, preocupado, com medo, quando você está num ambiente seguro, cercado de pessoas confiáveis, isso já provavelmente já é um transtorno de ansiedade e merece uma atenção, tá? Algumas pessoas desenvolvem chamados transtornos de ansiedade, que são esses transtornos que a gente está falando, né? E por causa da forma como a pessoa foi criada, né? E a maneira como ela pensa, isso gera esses transtornos. A tendência dessa pessoa é evitar ou fugir das situações que geram ansiedade, né? Então, assim, a pessoa está sempre preocupada com o que pode acontecer, tem pensamentos catastróficos sobre qualquer coisa. E esses transtornos têm algumas características, né? E a gente classifica em alguns tipos. Então, por exemplo, tem ansiedade social, que é quando a pessoa se preocupa muito com o que os outros vão pensar dela e ela sempre imagina que as pessoas vão achar que ela é ridícula, é inadequada, e assim ela evita as situações sociais e os relacionamentos sociais. A gente tem também os transtornos de ansiedade específica, né? Por exemplo, a pessoa que tem medo de avião, medo de aranha, medo de cachorro. E o medo dela é tão exagerado que ela não pode ver nenhuma foto, um filme, uma imagem com essas coisas que geram medo, que aquilo já provoca, né, a ansiedade e o medo dela. Diferente de uma pessoa normal que só vai ficar com medo se realmente tiver um animal perigoso na sua frente, né? Ou se o avião realmente estiver caindo, né? Um avião normal não vai gerar ansiedade na maioria das pessoas. Tem também o transtorno de pânico, em que a pessoa fica mais ansiosa com os próprios sinais da ansiedade no corpo dela. E isso gera um círculo vicioso, né? A pessoa tem um pouquinho de ansiedade, já começa a achar que o coração dela não está funcionando bem, e já imagina que ela está tendo um ataque cardíaco, aquilo aumenta a ansiedade, aumenta os sinais no corpo, e aquilo vai realmente gerar o que a gente chama de ataque de pânico, né? E se for muito comum, é o transtorno do pânico. Tem o transtorno da ansiedade generalizada, em que a pessoa se preocupa com todas as situações da vida e ela quer controlar tudo, quer prevenir tudo que pode acontecer, né? Sempre acha que vai acontecer alguma coisa ruim, então ela evita entrar em qualquer situação em que ela não possa ter controle absoluto de tudo, né? Então isso gera um problema muito grande na vida da pessoa, né? Porque é impossível a pessoa controlar tudo. E existem outros transtornos de ansiedade que a gente pode deixar para outro vídeo, porque são muitos. Então, um dos fatores que está por trás dessa ansiedade é a incapacidade de lidar com incertezas, né? A incerteza faz parte da vida e a pessoa que não aceita nenhum grau de incerteza, ela quer ter 100% de certeza, 100% de controle, ela acaba gerando uma ansiedade sem controle, né? Um transtorno de ansiedade. Outra característica é a intolerância aos sinais da ansiedade no corpo, né? Os pensamentos catastróficos, né? A pessoa sempre acha que no final da história sempre vai acontecer uma coisa ruim, né? Sempre espera o pior, né? Fica imaginando coisas ruins e ela não separa o que é a imaginação dela e o que realmente está acontecendo, né? Ela acha que aquilo vai acontecer, ela realmente acredita que as coisas ruins vão acontecer, né? Que não é só uma imaginação. Então, o transtorno de ansiedade é tratado pela terapia cognitivo-comportamental através da identificação das situações que geram mais ansiedade na pessoa,
né, identificando isso, vendo que tipo de pensamento a pessoa tem com relação a essas coisas. E o foco comportamental é fazer o contrário do que a pessoa faz. Ao invés de evitar e fugir das situações que geram ansiedade, a ideia é gerar uma exposição controlada, né? A pessoa enfrentar essas situações de maneira controlada, para que o cérebro dela seja reprogramado, né? Ele tem uma reperspectivação de como ela vê a situação e passa a ver que não é tão perigoso assim como ela imaginava e passa a ter uma visão mais realista das situações ameaçadoras. Né? Então, assim, o cérebro dela passa a funcionar de uma outra forma, né? Diminuindo a necessidade de controle, aprendendo a relaxar, lidar com as situações de ansiedade, e com isso a pessoa consegue viver uma vida mais plena, né? Então é isso, a ansiedade tem tratamento, os transtornos de ansiedade têm tratamento, não é preciso ficar sofrendo e abrindo mão dos objetivos e metas da vida da pessoa, ok? Até a próxima!